No capítulo de número 12, versículo 1 e 2 do livro de Gênesis, diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Este é mais um momento acordando com a palavra. Desperta tu que dormes e prepara-te, pois Cristo está perto de voltar. Sou o evangelista Dinei Marinho e a palavra hoje é estudando a Bíblia. Deus chega para Abrão e faz uma promessa para ele. E quando Abrão decide então confiar em Deus, então o Senhor diz: Tu não somente serás abençoado, mas tu também serás uma bênção. A maior bênção que recebemos quando nós decidimos confiar em Deus é a presença do próprio Deus em nossa vida. Quando Moisés estava com o povo no deserto, e o povo vendo tanto o agir de Deus, mas mesmo assim não deixava de reclamar e murmurar contra Deus. Então o Senhor disse: Moisés, a minha presença não vai mais com vocês, porque este povo peca demais, mas eu enviarei o meu anjo que irá na vossa frente, mostrando o caminho para a promessa. Mas Moisés disse então ao Senhor: Se o Senhor não for conosco, não saio do lugar. E então isto atraiu a atenção de Deus, pois Moisés mostrou neste momento que não adiantavam as bênçãos sem o abençoador. E infelizmente muitas pessoas hoje em dia preferem as bênçãos de Deus do que a presença do próprio Deus. Muitas pessoas querem ser abençoadas por Deus, mas não querem se tornar uma bênção nas mãos de Deus. Isto foi uma das acusações de Satanás para Deus a respeito de Jó, que Jó servia a Deus por interesse, mas que Deus então tirasse as bênçãos de Jó. Mas mesmo assim, Jó permaneceu fiel a Deus. Então Satanás disse novamente: ele ainda continua fiel porque está com saúde. E mesmo na pobreza e na doença, Jó permaneceu fiel a Deus. Porque Jó verdadeiramente servia a Deus, não pelo que Deus entregava para ele, não pelo que Deus dava nas mãos dele, mas por quem Deus é. Será que muitos de nós passaríamos então neste teste? Pois hoje em dia muitas igrejas que se dizem cristãs pregam somente bênçãos, milagres e prosperidades. E esquecem de pregar um Deus que salva, que cura, que liberta e que transforma. Mas muitos dizem: mas o mundo modernizou tudo. Tudo ficou diferente. Isto é verdade. Muita coisa mudou. O mundo evoluiu. Mas o nosso Deus permanece o mesmo para sempre. E a palavra de Deus, ela é imutável. Ela não muda. E a única forma de irmos para o céu é através do arrependimento e santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quando Abrão então decide obedecer a Deus, isto fez toda a diferença na vida dele, pois o princípio da fé é a obediência, e a obediência ela traz o milagre de Deus sobre a nossa vida. Então, se você quer as bênçãos de Deus, então seja em primeiro lugar uma bênção nas mãos de Deus. Mas lembre-se, é impossível ser uma bênção nas mãos de Deus sem ter o abençoador. E é impossível ter o abençoador sem ter fé nele. E uma vida de santidade na presença do Senhor. Aquele no qual se desvia do mal, aquele no qual rejeita o pecado. Pois como diz a Bíblia, o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Quando Deus chama Abrão, não foi para enriquecê-lo, porque ele já era rico, mas para fazer dele uma verdadeira bênção, sendo então ele cheio da presença de Deus. E a primeira coisa que Abrão deveria fazer era renunciar o próprio eu e viver na vontade e dependência de Deus. E de acordo com a reação de Abrão, aconteceu então a ação de Deus, que primeiramente mudou o nome de Abrão, que significa pai elevado, para Abraão, que significa pai de multidões. Quando nós decidimos servir a Cristo verdadeiramente, Jesus então muda a nossa identificação, não perante os homens, mas perante Deus, nos fazendo então cidadão celestial.
Então Abraão deixa tudo o que tem e ele parte em direção a uma terra desconhecida, não por ambição ou interesse, mas por fé e com o propósito de fazer a vontade de Deus. Isso então faz dele um homem conhecido como o pai da fé. Mas mesmo tendo atitudes desta maneira na presença de Deus, foi necessário ele ir para a escola do Senhor e ser moldado e lapidado de acordo à vontade de Deus. E onde é a escola do Senhor? No deserto. E junto com ele estava o sobrinho dele chamado Ló. Então amanhã na lição sobre lutas e desertos, iremos aprender sobre a vida destes dois na faculdade de Cristo, no deserto. E para nós hoje fica a lição: Deus nos chamou com um propósito, para um propósito, fazer de nós uma bênção por onde quer que nós possamos andar. E a bênção, ela nos acompanhará, então, sendo resultado da nossa fé em Deus. Pois o Senhor diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Reaviva então a tua fé em Deus, confia no Senhor, pois eu te digo com toda a certeza, Deus tem um propósito que Ele deseja cumprir na tua vida. Você está disposto a deixar Deus agir? Nós somos como uma estrada onde Cristo vai andar através de nós para vários lugares, em várias direções, na casa de várias pessoas. Então não se assuste se um maquinário de Deus vier para consertar o asfalto e tampar os buracos ocasionados pelas enxurradas do mundo. Pois Deus não é como o político que prometem, mas as promessas não saem do papel. Mas o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir, e se Ele falou com você, você pode ter certeza, Ele vai cumprir. E o mandato e a autoridade dele sobre as nossas vidas não é somente 4 anos, mas sim eternamente, pois ninguém pode tirar o poder e a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. E então nós veremos que a melhor coisa é estarmos nas mãos de Deus, vivendo de acordo à vontade do Senhor. Amém? Então que Deus continue nos moldando e capacitando, fazendo de nós bênçãos para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vir, se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Canta isso. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro. Haja o que houver, sempre serás Deus. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua. Se a doença vir, se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der,
Eu queria que você ficasse de pé agora. Você pode segurar na mão desse irmão aí que está do seu lado, porque Deus está te usando para encorajar alguém aqui hoje. Oh, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Oh, meu irmão, há uma ferramenta nos seus lábios. Quando você abre a sua boca, meu irmão, há uma ferramenta de Deus nos seus lábios. Você consegue levantar a sua mão agora, a sua voz, e dizer: Senhor, eu quero te adorar pelo que tu és. Não importa a circunstância, não importa a adversidade, eu te adoro, eu te adoro. Levanta a sua voz, meu irmão, levanta a sua voz. Oh! Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo. Se a doença vir, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, levanta a mão desse guerreiro, vai. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será ser. Eu não adoro pelo que ele, eu adoro. Sempre ser.